Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Sou Luciene, eu estou na Secretaria de Educação como subsecretária de Gestão Pedagógica, mas sou professora da rede desde 2002, sou professora da Escola Municipal de Bento Rodrigues, com muita alegria que a gente acolhe vocês hoje, nossa primeira live, com esse título, né, tão bacana. Então, eu chamo o secretário de Educação, o Fabrício Bicalho, para poder estar falando aqui com vocês nesse início de noite, né? Peço desculpa aí pela demora, mas nós tivemos algumas questões, mas agora está tranquilo, né? Ei, Fabrício, você já está ao vivo, seu microfone está mutado. Boa noite a todos e a todas. Eu estava testando no YouTube, eu não sei se está transmitindo. Eu estou com ele aberto aqui, eu não estou conseguindo ver a transmissão, sabe? Alguém pode confirmar aí, pessoal, se está transmitindo no chat? Porque eu estou com o YouTube aberto, não está transmitindo. Tá ok, viu? Pode dar suas boas-vindas aí. Ok. Tá bom. Obrigado. Pessoal, boa noite. Desculpa o atraso. Essas tecnologias são bem difíceis de lidar. Às vezes o computador não ajuda, a internet não ajuda. Mas estamos aqui. É um prazer fazer essa live. Meu nome é Fabrício, igual a Luciane me apresentou, atual secretário. A gente vai fazer esse canal do YouTube, um canal de conversa, de transmissão, de conhecimento. Então, a gente quer reunir professores da rede, pedagogos da rede, diretores, para falar, para apresentar boas práticas, trazer convidados externos, conversar sobre assuntos sobre a Secretaria de Educação, assuntos externos. Então, a gente pretende fazer isso uma vez por mês ou até com maior periodicidade, tentando trazer alguns profissionais, tentando trazer palestrantes daqui e de outras localidades, tá? Para valorizar essa conversa que a gente tenta ter com os gestores escolares, com os pedagogos, mas aqui a gente chega em todo mundo, nos professores, nos monitores, em toda a educação. Então é um prazer falar com vocês. Espero que essa primeira live com um tema muito importante, né, saúde mental. Então agradeço a Valquíria pelo espaço, pelo apoio, pela participação. Essa live é muito importante, né? A gente está precisando muito de saúde mental, a gente está precisando cuidar da gente, para a gente cuidar dos nossos estudantes, cuidar do próximo, ter boas relações, melhorar o clima escolar. Então, eu agradeço a minha equipe, a Gisele, a Luciene e toda a minha equipe da Secretaria de Educação pela organização, pelo empenho, pelo trabalho diário e principalmente por essa live. Espero que ela contribua de alguma forma, que todos que aqui estão saiam muito melhores do que entraram, tá? Mais uma vez, a gente pede desculpa pelo atraso, por questões tecnológicas. Na educação, nós somos muito pontuais, mas tivemos esse pequeno atraso aí. Espero que vocês gostem, tenham uma noite excelente de segunda-feira, tá bom? Então, um abraço a todos. Lu. Voltei. Muito bem. Isso mesmo, Fabrício. O que a gente quer, gente, é mesmo esse diálogo, né? Essa vontade de estar junto com vocês. E esse é um espaço, assim, bem bacana, né? Que a gente consegue atingir muitas pessoas, né? Bom, a nossa convidada de hoje, né, é a Valquíria Felipe. Eu vou falar um pouquinho do currículo da Valquíria. Só um minutinho. Deixa eu pegar aqui, que ela vai estar apresentando e conversando com vocês um pouco com o tema saúde mental no contexto escolar. Ela é psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental,
análise comportamental e terapias contextuais. Atualmente, atua no Centro de Atenção Psicossocial, CAPS 1, de Mariana, onde atende diariamente pessoas portadoras de transtornos mentais graves e persistentes. Além disso, também atende em consultório, aqui em Mariana, há mais de 10 anos. Ela também tem, né, um programa que ela faz uma participação especial, né, toda segunda-feira, que é na Rádio Mariana FM, com o Luiz Gonzaga, né? Então, Valquíria Felipe, ela vai falar um pouco para a gente aí sobre saúde mental no contexto escolar. Gi, pode trazer a Valquíria. Olá, boa noite a todos. Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, viu, Valquíria? A gente quer agradecer muito, viu? Você está aqui com a gente. Nossa, essa parceria é, assim, muito fundamental para a educação, né? Vocês, psicólogos, vocês ajudam muito a gente, tanto na parte pessoal, né? Quanto também na parte profissional. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui, viu, para dialogar conosco. Eu que fico feliz, né, de ser lembrada e de ter sido lembrada e de vocês terem feito esse convite para mim para falar de uma coisa que eu amo, que é saúde mental. E no contexto escolar, que eu tenho um carinho imenso, né, de falar porque, assim, se a gente pensar, a maioria dos educadores são mulheres, e é o público-alvo que eu trabalho assim, no consultório particular, são atendimentos de mulheres nas mais diferentes fases, né? Então, assim, eu lido com isso no meu dia a dia e ter essa oportunidade para falar para mais gente, né? E de chamar a atenção para a saúde mental, para mim é sempre um privilégio. Pode me chamar quantas vezes forem necessário, que estarei aqui com o maior prazer. E não é realmente, é uma verdade minha. É o que eu gosto de fazer, é o que eu gosto de dar a minha contribuição no mundo para um mundo melhor. É falar de saúde mental, de falar de pessoas, de ser humano e como tornar a vida mais leve. Principalmente nesse contexto que a gente vive aí, que a gente fala pós-pandemia, mas na verdade, né, a pandemia ainda não acabou. A gente ainda tem casos de Covid e a gente tem as consequências da pandemia, principalmente na educação, que veio esse boom aí de ansiedade, de burnout, de esgotamento emocional, de dificuldade com a internet, com as tecnologias, né? Que a gente ainda, pelo menos da minha geração aí mais velha, ainda está batendo cabeça para aprender. Estamos aprendendo. Então, assim, é um privilégio estar aqui com vocês, tá? Eu fico um pouco perdida quando eu estou sozinha, mas aí eu já entendi aqui como que vai funcionar, então vamos lá. Isso, Deus, e qualquer coisa você pode falar, Gisele, que aí a Gisele vai... A Gisele está nos bastidores aqui só ajudando aí. Tá bom? Eu vou fazer a fala, né, e vou trazer aqui alguns conteúdos que eu separei aí através de slides, mas deixa aí, né, o chat está aberto para perguntas e a gente vai ter no finalzinho aí esse momento para responder perguntas. Eu espero poder responder todas as perguntas, mas caso eu não tenha resposta, porque também sou humana, né, não sei tudo, sim, pode deixar aí anotadinho que eu vou buscar a resposta e vou trazer, tá bom? Então, nós vamos combinar assim, tá, gente? Ela vai fazer a explanação e depois, né, a gente vai estar olhando aqui, tanto eu quanto a Gisele, nós vamos estar olhando no chat e depois a gente vai trazendo para ela comentários, né, perguntas, e aí a gente faz um diálogo, tá bom? Então, fique à vontade, viu, Valquíria? Um abraço. Muito obrigada, vamos lá. Só esperar aí. Ah, ótimo, já entrou aí o meu primeiro slide, e eu trouxe essa frase, né, para ilustrar o que a gente pretende fazer aqui com essa live, né? Esse é um ditado africano que diz que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. E aí eu chamo a atenção para duas palavrinhas, né? Aldeia inteira.
E tem dois sentidos essa aldeia inteira. A aldeia inteira significa que precisa de todo mundo, né? E aí, se a gente transformar a aldeia numa sociedade, a gente pode pensar aí que a gente precisa da família, dos pais, dos professores, daquela pessoa que encontra o aluno lá na portaria, né? E que conduz até a sala, das merendeiras, todo mundo que está ali naquele contexto escolar, da sociedade em geral, né? Dos governantes, né? Do secretário, de todo mundo. E outra coisa também, essa aldeia inteira é no significado dela estar inteira no sentido de não estar quebrada, né? Muitas vezes a gente encontra pessoas que estão quebradas emocionalmente, destruídas, em pó, né? É muito comum a gente falar assim: como que você tá? Ah, eu tô só o pó. Tô tão cansado que eu tô só o pó. Por que tá só o pó? Por que não tá inteiro? Então, a gente tem que lembrar que a gente precisa, para educar uma criança, de estar inteiro. E se não está inteiro, o que está faltando para estar inteiro? E muitas das vezes, a maioria das vezes, o que não está inteiro é a questão emocional, é a questão do nosso bem-estar, da nossa saúde mental. E é por isso, né, que a gente traz essa... Na primeira live aí da Secretaria de Educação, fico muito feliz de lembrar o quanto é importante falar da saúde mental. Se é um desfavor que Descartes fez aí para a gente, essa divisão de corpo e mente, sendo que a gente é um corpo só, né? Não tem essa divisão. Se você não tiver uma saúde mental, você também não vai ter saúde física, você também não vai ter relacionamentos, você também não vai ter uma vida mais leve. Então, é preciso a gente estar inteiro, e se não está inteiro, né, buscar o equilíbrio para a gente poder viver a vida, para a gente poder ter os nossos relacionamentos, para a gente ter um trabalho de qualidade e para que as nossas questões emocionais não respinguem nas outras pessoas. E também é necessário, né, aldeia dos nossos pares, que a gente precisa de acolhimento, que a gente precisa dos nossos colegas de trabalho. Então, a gente vai conduzir essa live nesse sentido, tá? Estou vendo aqui que o pessoal já está deixando aqui algumas palavrinhas aqui no chat. Eu vou focar mais na apresentação, gente, porque senão eu me perco, né? Eu não sou uma pessoa multitarefas, eu tenho que focar numa coisa só, estar presente nesse momento aqui para dar conta e de entregar o meu melhor, mas nenhuma pergunta vai ficar sem resposta. O que eu não souber responder agora, mais tarde eu trago a resposta para vocês, tá bom? Pode passar, Gisele. E aí, o contexto escolar, né? Como que está a escola hoje? Né? O que a gente encontra? Quais são os desafios da saúde mental no contexto escolar hoje? A gente encontra uma escola que muitas das vezes ela não está inteira, né? A gente tem questões de bullying, né? Que são aqueles apelidos vexatórios que muitos adolescentes passam, mas a gente sabe também que agora não está limitado mais aos alunos, né? Muitos professores também sofrem bullying, muitos funcionários. Então, a gente encontra essa escola aí com essa questão do bullying, do esgotamento emocional, né? A sobrecarga de trabalho. Muitos dos educadores, né? Às vezes tem que trabalhar em mais de uma escola, às vezes tem uma questão familiar e a gente se engana muito quem pensa assim: ah, eu separo muito bem as minhas coisas, né? Problema de casa eu não levo para o trabalho, problema do trabalho eu não levo para casa. Gente, de verdade, quem consegue fazer isso, por favor, se apresente, porque a gente não faz essa separação. A gente não consegue. O máximo que a gente consegue é não deixar transparecer. Não deixar transparecer que a gente tem um problema em casa ou que a gente tem um problema na escola. A gente
tenta, mas tem uma hora que transborda. E é por isso que a gente precisa cuidar, porque na hora que transborda, né, às vezes a gente atinge outras pessoas, às vezes a gente transborda no nosso limite e que a gente se perde ali de sofrimento, de esgotamento. Então, vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar para que a gente evite chegar nesse momento de transbordo no sentido negativo, né? Vamos diluir, vamos trazer a nossa vida mais leve, né? Além disso, no contexto escolar, quais são os outros desafios, né? O desrespeito com quem está ali na frente, né? O desrespeito com o professor, alunos que têm excesso de tela. Como fazer um aluno que tem acesso à internet, celular toda hora, que é dinâmico, é colorido, e de repente a gente precisa passar um conteúdo, a fala, né? Precisa se concentrar na nossa fala, precisa se concentrar numa atividade que o professor propõe e que talvez não é tão colorido, tão rápido e tão agradável como as redes sociais, né? Sem contar que a gente, com esse excesso de tela, com esse excesso de dopamina, o excesso de respostas rápidas que a internet dá para a gente está apodrecendo o nosso cérebro. O que significa isso? Né? Significa que como a gente está aí exposto a muita dopamina, né? A satisfação imediata, aos resultados rápidos que a internet promete, a gente não tem mais paciência. A gente não tem mais paciência para estar numa sala de aula, né, com 40 alunos. Eu estou falando na visão dos alunos, tá, gente? Os alunos não têm paciência de ver um professor dividir ali a sua atenção com mais 30, 40, não sei quantos. Então, quantos alunos tem na realidade hoje das escolas de Mariana? Mas no tempo que eu estudava, era assim. A gente tinha 30, 40 alunos e um professor ali na frente. No meu tempo, a gente não tinha internet, a gente não tinha celular, nem existia isso, né? Não vou entregar a minha idade aqui, não, mas todo mundo está dando para ver aí que eu sou mais velha. Então, a gente não tinha isso, então a atenção do professor não era tão dispersa. A atenção do professor, aliás, a atenção do aluno estava ali no professor, não estava tão concorrente com outros estímulos, né? E hoje, através dessa concorrência, desse excesso de estímulos, o nosso cérebro está apodrecendo, né? A gente não está percebendo, a gente não está tendo mais paciência, a gente está tendo crises de ansiedade. E isso, quando eu falo a gente, é porque tanto aluno, professor, pessoas que trabalham na escola, o cidadão em geral, quem está fora da escola, pais, né, responsável por um aluno, quem mais a gente vê? São as crises de ansiedade, os resultados imediatos que a gente deseja tanto, a comparação com outras pessoas, e tudo isso, né, tá fazendo a gente adoecer, tá fazendo com que a gente perca a nossa essência. E aí, pode passar, Gisele. Pode passar? Né? Eu queria trazer aqui um caso que aconteceu na sexta-feira, né, lá no Sul, que eu acho que, assim, como a maioria aqui são professores, são educadores, e talvez passem por isso, né, o caso da professora que faleceu, né, na escola. Ela estava numa sala de aula, ela foi chamada para uma reunião na coordenação com a equipe pedagógica, e diante da pressão de entrega de resultados, né, ela estava sendo cobrada porque ela não tinha entregue a questão da correção de algumas redações, e era uma meta que ela tinha que cumprir. E diante desse excesso de cobrança, né, e é lógico que tem outras questões também, a gente não sabe o que estava passando na casa dela, como que estava a saúde física dela, outras questões também. Mas diante
desse desconforto, né, dessa pressão, ela teve um mal súbito e acabou falecendo. Isso nos levanta questões, né, de como que está a sobrecarga nas escolas, né? O que vocês têm feito, né? O que estão cobrando de vocês? Será que está cobrando mais uma aula de qualidade? Será que está cobrando mais indicadores, relatórios? Às vezes são relatórios que os professores são obrigados a fazer, que às vezes nem são lidos, né? Às vezes somente para cumprir um quesito ali de uma obrigação pedagógica. Então, a gente precisa rever, sim, algumas questões, e vocês, como educadores, vocês precisam sinalizar isso, né? Olha, esse excesso de relatório aqui, né, um relatório por aluno, tá me tirando tempo, tá me tirando tempo da minha família. Porque se engana quem fala assim, eu tenho que dar 18 aulas, eu só tenho que trabalhar meio período, né? Eu só dou aula de manhã, né? E o tempo que você tem que se dedicar para preparar essas aulas, né? E o tempo que você tem que para estudar, para preparar a aula, e o tempo que você tira da sua família para responder um questionário, às vezes, muitas vezes, é cobrado fora do horário. Eu não sei se é essa a realidade de vocês, tá, gente? Eu estou falando aqui de um contexto geral que a gente sabe que acontece. Eu espero que isso não esteja acontecendo em Mariana, e se caso estiver acontecendo, né, que a gente trabalhe aí de uma forma a minimizar, porque isso causa um impacto negativo na saúde mental dos professores enormes. E como eu disse, né, a grande maioria dos educadores são mulheres que, além da carga, além do tempo que ela tem que ir lá no trabalho dela, ela tem que chegar em casa e ter uma nova jornada, uma jornada dupla, tripla, né? Tem que cuidar de filhos, tem que cuidar de casa, tem que cuidar de marido, tem que cuidar do pet. Então, às vezes, a sobrecarga para a mulher, né, principalmente a mulher professora, ela é injusta e ela é maior. E aí, como sociedade, a gente precisa olhar para isso. Você que é um homem, né, e que está como educador, pense nisso. Se você está dividindo as tarefas com a sua companheira, né, porque isso é necessário. Você não é parte ali, você não é o ajudante dela, né? Você é um adulto responsável que mora na mesma casa e tem que dividir as tarefas. Eu acho que quando a gente consegue isso, já alivia bem para as mulheres, principalmente, né? Gente, se eu estiver me perdendo, vocês vão dando um toque aí para mim, por favor, tá? Porque eu falo muito e às vezes eu saio um pouquinho do roteiro. Então, voltando aqui, né, o contexto da escola é esse, né? Uma sobrecarga de demandas, né? Alunos desrespeitosos, um esgotamento emocional, questões emocionais dos professores, questões emocionais da coordenação, questões emocionais dos pais, e tudo isso tem um impacto na escola. A gente tem que lembrar que a escola é um microcosmo. Então, tudo que acontece na sociedade vai refletir na escola. Tudo que acontece, tudo que você vê lá na sociedade, isso também vai acontecer na escola, no ambiente escolar. Então, se na sociedade existe uma desvalorização das pessoas mais velhas, se existe uma desvalorização dos professores, isso vai refletir na escola. Mas a gente pode mudar isso. A gente precisa mudar isso, porque senão vamos todos adoecer, vamos todos correr o risco de uma extinção mesmo, né? Porque, assim, com o apodrecimento cerebral, né? A gente não está aprendendo as coisas igual antigamente mais. Não é porque eu estou falando isso aqui porque eu sou mais velha, não. As crianças hoje em dia não conseguem adquirir tanto conhecimento como a gente adquiria antigamente nas escolas, porque assim, elas aprendem muito, mas será que o aprendizado que elas estão
aprendendo, as questões que elas estão aprendendo na internet, será que isso está direcionando para um futuro melhor? Eu acho que o grande papel da educação, da escola, é isso. Porque hoje em dia, né, lógico que o conteúdo é importante, né? Senão, para quê, né? O conteúdo, ele é importante, mas a escola hoje, ela tem um papel que ele é maior do que transmitir o conteúdo. O grande papel da educação hoje é ensinar a se relacionar. E isso, lógico, não é um papel só da escola, é um papel dos pais, da família, da sociedade, mas assim, o conteúdo, a criança, o adolescente, o aluno, ele tem condição hoje de pesquisar na internet, ele tem condição hoje de buscar um suporte e cabe ao educador indicar o caminho, porque na internet tem de tudo. Tem muito conteúdo bom, mas também tem muito conteúdo prejudicial. E a gente precisa se unir para valorizar a escola, porque onde a escola não é valorizada, né, a sociedade não é valorizada, e o imediatismo toma conta da vida das pessoas e a frustração se instala, porque nem tudo na nossa vida é imediato, né? As grandes recompensas, elas não são imediatas, elas são a longo prazo, depende de um processo, e a gente precisa também aprender a paciência. Pode passar, Gisele. Então, reconhecer os desafios, né, e as resistências, e aí eu falei, né, da sobrecarga emocional, principalmente a sobrecarga emocional da mulher. Lógico, não estou diminuindo aqui que o professor homem também passa por esse desgaste emocional, essa desvalorização que às vezes pode atingir até a autoestima, a questão estrutural, né, às vezes não ter os recursos necessários para que a aula se desenvolva de uma forma mais interessante, mais fácil, né, que facilite a vida do professor. Às vezes a gente tem que passar por questões aí de falta de reconhecimento e apoio, não só da diretoria, mas também dos nossos pares. E aí eu vou trazer uma historinha, um fato que aconteceu comigo, né? Antes de ser psicóloga, eu me formei em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, né? Eu consegui um cargo no Estado, fui dar aula, né? Foi a minha primeira experiência ali de trabalho. E aí, assim, na faculdade, eu fui preparada para passar os conteúdos, para pesquisar, para estudar e para entregar uma aula, né, na minha cabeça, de uma qualidade boa, razoável, porque eu também tinha sido aluna há pouco tempo. E aí, no meu primeiro dia de aula, como professora, a diretora me acolheu, me apresentou a minha turma. Eu tinha 6 turmas, 4 turmas, quinta e sexta série, gente. 4 turmas, um amor, aquela turma dedicada, que quer aprender, que está ali, que gosta de se vincular com o professor. Mas 2 turmas que é o desafio, né? Era um desafio enorme, porque eram alunos, né, mais velhos, eram alunos que já vinham com questões, né, até alguns transtornos mentais, e tinham uma dificuldade, já tinha uma rejeição da própria escola. Mas eu digo para vocês que esse não foi o grande desafio. O desafio meu, como professora, foi preencher o diário, né, que eu não sabia, que a faculdade não ensinou, assinar meu ponto, porque na época não tinha ponto eletrônico, então a gente tinha que assinar o ponto. Foi o convívio com os outros professores, né? No meu primeiro dia, eu lembro de entrar na sala dos professores e mal ser notada, né? Eu estava ali e eu era invisível. Eu tentei conversar com uma professora de história também, que tinha, né, turmas semelhantes à minha.
ela mal olhou na minha cara, né? E aquilo me deu uma frustração tão grande, porque assim, eu esperava que eu poderia ter alguma dificuldade com os alunos, e na verdade eu tive dificuldade com os meus pares, né? Pessoas que estavam ali, mas que não me enxergavam, né? E aí eu lembro que eu fui para casa com uma grande frustração mesmo, vontade de desistir. Mas eu voltei, né? Tentei conversar mais uma vez. Um dia, essa professora de história, né, veio até mim, queria saber qual é o conteúdo que eu estava ministrando, o que eu estava dando. E aí eu falei, agora sim, né? Vou fazer amizade. Que nada. Ela me colocou um monte de críticas, né? Que eu estava atrasada no conteúdo, que os alunos dela estavam mais adiantados. Eu acho que isso não acontecia só, né, lá atrás, quando eu me formei. Eu acho que isso ainda acontece hoje, porque eu atendo muitos professores que falam disso, né? De cobrança excessiva, não da direção, mas dos próprios colegas, né? De domínio de turma, de entrega de resultados, de entrega de metas, até de decoração de escola em épocas de festa. Eu já tive relatos, né, de professores que se sentem discriminados porque não conseguiu fazer uma decoração, porque estava com o filho doente e precisou adiar uma prova e não pôde fazer a prova no tempo que era desejado. Então, todos esses desafios, né, que a gente sabe que os professores vivem, que viviam lá atrás, eles vivem ainda hoje, né, com um agravante. Como eu falei, a pandemia, ela veio para fazer um divisor, né? Antes da pandemia, a gente nem pensava assim, em fazer aulas online, né? De conteúdos na internet, e de repente isso tudo foi jogado assim em cima do professor e pronto. Agora o modelo é esse e vocês têm que fazer. E não tinha um caminho, o professor teve que abrir o caminho. E mesmo assim, a gente tem uma limitação, né, cognitiva de ser mais lento na questão da internet aí, nos desafios da tecnologia. Coisas que às vezes passam despercebido aí pelos estudantes, pela coordenação. Então a gente precisa sim empatia para entender esse momento que a gente está vivendo, para ter paciência com os nossos colegas, para ter paciência com a gente mesmo, porque assim, a gente veio para esse mundo e eu acredito nisso, eu não sei de vocês, né? Se vocês têm uma religião, se tem alguma espiritualidade, mas isso é fundamental. A gente veio aqui para uma evolução, então é um pouquinho a cada dia, aprender um pouquinho a cada dia, né? Não é porque eu sou professor, ou porque eu sou psicólogo, ou porque eu sou secretário, ou porque eu sou prefeito. Não, a gente está aqui para aprender. Todos nós podemos aprender um pouquinho a cada dia. Eu acho que só não aprende quem já morreu. E é urgente a gente aprender a ser humano, aprender a tolerar as limitações do outro, aprender as nossas limitações, aceitar as nossas limitações, a pedir ajuda, a estender o braço, né, a estender a ajuda, a estender a mão quando a gente for solicitada ajuda, porque somos humanos e a gente às vezes esquece disso, né? A gente às vezes esquece. É igual naquela questão lá do IBGE, né? Quando pergunta, que religião você é? Eu sou católico não praticante. Então, de que você é o quê? Eu sou humano não praticante. Como assim humano não praticante? Sou humano, estou aqui de carne e osso, mas eu não me sinto humano porque eu não tenho empatia, porque eu escondo as minhas emoções, porque eu não tolero as emoções do outro, eu não tolero a fraqueza do outro, eu não tolero as minhas fraquezas e fico aqui. Sou humano, mas eu não me sinto humano. Então, é necessário que a gente comece a se sentir humano e entender que a gente não é máquina, né? A gente precisa um dos outros o tempo todo. Pode passar, Gisele.
Gerenciamento de tempo e autocuidado, gente. O que eu quis trazer com esse slide aqui, né? Que a gente precisa estabelecer os limites, né? Os nossos limites, né? Eu dei o exemplo aí de alguns professores que têm 2 cargos, 3, né? Que desenvolvem outras atividades, que têm a jornada em casa, a jornada doméstica, mas a gente precisa saber, né, o que a gente consegue, o que a gente não consegue, qual é o nosso limite, a gente não extrapolar, né, não pegar a carga emocional de trabalho do outro e nos sobrecarregar. A gente precisa também aprender a falar não, a gente precisa aprender também a falar não dou conta. Isso tudo a gente precisa ter no nosso radar ali, porque nessa sociedade que cobra da gente a alta performance, né, fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, isso está adoecendo as pessoas. Então a gente precisa parar e viver o momento presente, né, dar conta de uma coisa de cada vez, porque se a gente começar a pegar tudo, né, embora, né, muita gente fala assim, o pato, né? O pato anda, voa e nada, mas não faz nada com perfeição. Eu acho que perfeição só tem uma pessoa e que teve e já morreu, né? Então a gente precisa entender que a gente é humano, que a gente não é perfeito, que o outro não é perfeito. Entender os nossos limites e entender os limites da outra pessoa também. Priorizar pausas, né, e momentos de prazer. Às vezes a gente está tão sobrecarregado de trabalho que a gente não se dá conta que o nosso organismo, que nós como pessoas, como humanos, a gente precisa descansar. A gente precisa ter pausas, né, no nosso dia a dia para tomar um café com qualidade, não um café na correria, né, para tomar um banho que seja, para ter momentos agradáveis. Tem professores, né, que chegam em casa tão esgotados, né? Eu estou me direcionando mais aos professores, mas isso acontece com mais gente, tá? Mas às vezes a gente chega em casa tão esgotado que a gente não consegue dar atenção para as pessoas que são mais importantes para a nossa vida, que é a nossa família. É o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, né? Para a gente mesmo. Então a gente precisa ter esse tempo, né, para a gente parar e fazer as coisas que a gente gosta, né, os momentos de prazer. Isso faz parte da vida. O trabalho, sim, é importante, mas o lazer, o descanso também. A gente não consegue ser só trabalho, esperar só o momento aí do final de semana, que muitas vezes é atribulado, é junto com outras coisas, ou só esperar o momento de férias, ou só esperar o ano. Isso daí é como se a gente esperasse para morrer. Então, vamos diluir esses pequenos momentos, né, de pausas e momentos de prazer no nosso dia a dia. Escolha uma coisa que te dê prazer e tente fazer essa uma coisa todos os dias. Isso vai ser bom para você e vai ser bom para todo mundo que está ao seu redor. O autocuidado, gente, ele não é luxo, ele é necessário. Ele é necessário para que a gente tenha uma vida com qualidade e uma vida mais leve, mais satisfatória. Às vezes a gente fica falando assim, no tempo lá atrás, né, no tempo dos meus pais, dos meus avós, é que tinha qualidade de vida. Por que a gente não tem qualidade de vida agora? A vida está tão mais fácil, a gente tem tantas coisas aí que facilitam o nosso dia a dia, por que hoje não está mais leve? Né? Qual a nossa responsabilidade diante disso tudo? Então, a gente precisa parar para pensar nisso também, tá? Gisele, pode passar. Só um instante, gente. E aí, né, eu trouxe aqui pequenas ações diárias que podem trazer grandes resultados, grandes transformações, né?
Às vezes a gente fala assim, não acredito, eu fiquei aqui esse tempo todo para ouvir a psicóloga falar para fazer atividade física, para ter um sono regular, para ter alimentação equilibrada, tempo de qualidade, memória afetiva. Mas isso a minha mãe já falava? Mas isso meu amigo já falava? Mas isso eu já sei? Sim, são questões óbvias, né? Mas o óbvio também precisa ser falado. Né? A gente tem que incluir na nossa rotina atividades diárias. Mas aí você vai falar, Valquíria, mas eu não tenho tempo para fazer academia, eu não tenho tempo para fazer uma corrida, né? Para quem tem carro é fácil, né? Eu tenho que pegar não sei quantos ônibus para chegar no meu trabalho. Ok, tenta descer um ponto antes, né, de chegar em casa, ou um ponto antes de chegar na escola. Tenta sair um pouquinho mais cedo de casa, para que você não saia correndo, né, e agitado e ansioso para chegar no trabalho logo ou para ir embora logo. Então, inclua esse momento, que seja uma dança, que seja um pilates ou outra atividade que possa te trazer essa ativação comportamental que vai trazer endorfina para o seu corpo, que vai te relaxar e que vai te dar uma sensação de maestria. Né? O sono regular também, gente, ele é importantíssimo. Eu sei que tem gente que dorme 8 horas por dia e tem pessoas que falam que com 4 horas já está satisfeito. Não importa quantas horas, gente, mas você precisa ter um sono regular, né? O tempo que você... São 4 horas, então são 4 horas que você precisa para que no outro dia você não se sinta cansado, para que você não se sinta irritado, para que você não sinta dificuldade nos seus pensamentos, dificuldades na sua memória. O sono, ele faz toda a diferença no processo de aprendizado e no processo para ensinar também, né? Porque quem não dorme, gente, né? Diariamente, né, a gente encontra aí pessoas que buscam a nossa ajuda porque não conseguem dormir. Então, privilegiar, né, ter esse momento como sagrado. E se tiver alguma coisa que está prejudicando o seu sono, busque alinhar, busque acertar, busque tranquilizar a sua mente para que você possa usufruir disso, né? Que graças a Deus é de graça, né? E aproveite, porque a gente não sabe até quando, né? Então, o sono regular, uma alimentação equilibrada, né? Não é comer demais, mas não é comer de menos. Saber os momentos que a gente precisa alimentar o nosso corpo, né? Principalmente aí no período da manhã, para que a gente possa ter energia para cumprir um dia atarefados, cheios de demandas, né? Tempo de qualidade, o tempo de qualidade com os nossos amigos, com os nossos familiares, com a gente mesmo, e criar memórias afetivas, né? Porque quando a gente não existir mais, né? Que memória, o que você quer deixar para as pessoas que conviveram com você? Não é dinheiro, não é patrimônio. É lógico que tudo isso é importante, é bom, mas as memórias afetivas, elas são muito mais importantes. Eu lembro do abraço, do carinho, dos momentos felizes que eu tenho e tive com meus pais, mas eu não me lembro tanto das questões financeiras que eles me proporcionam, né? Graças a Deus, meus pais estão vivos, e é por isso que eu vivo aqui em Ouro Preto ainda, apesar de amar a Mariana e estar sempre lá em Mariana diariamente. Então, essas são as minhas memórias afetivas, e eu espero que vocês também tenham suas memórias afetivas. Né? Essas são pequenas atitudes diárias que podem transformar a sua vida e deixar você mais leve e com qualidade na saúde mental. Lembrar, por ser simples, né, elas não são fáceis. Se vocês conseguirem fazer e seguir direitinho essas pequenas ações diárias, né, depois me conta como que está a qualidade de vida. Tá bom? Gisele, pode passar.
Lembrar que educar é semear com sabedoria, né? Semear com sabedoria é saber o que você está escolhendo plantar, né? Porque, como diz, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, saiba o que você está transmitindo para as outras pessoas e esperar com paciência a colheita, né? Mas para educar com amor, é preciso, antes de tudo, cuidar de quem ensina. Essa é uma frase de Augusto Cury, que quer dizer, né? Antes de tudo, cuide de quem ensina e cuide de você, né? E cuide das pessoas que estão ao seu redor. Gente, eu não sei se eu fiquei aí prolixa, se eu falei o que eu deveria ter, que vocês estavam com expectativa de falar, mas gratidão por esse momento, gratidão por ter tirado esse tempo, né, para me ouvir, um tempo que eu sei que muitos chegaram aí do trabalho cansado, que tem as demandas de casa para fazer, mas estão aqui para aprender alguma coisa, para me ouvir e para contribuir de alguma forma. Agora eu gostaria que a Gisele falasse um pouquinho aí das perguntas, das indagações que as pessoas colocaram aí no site. Pode ser, Gisele? Lu, seu microfone está... Olá. Então, Valquíria, muitos comentários, né? Muitos comentários mesmo, desabafos, né? Era isso mesmo que a gente queria, pessoal. A gente não imaginou que ia ser de outra forma, né? A gente sabe de todas as dificuldades, né? Das que a gente vem enfrentando aí como educação, que não é de hoje também, não, né? Não é uma coisa que começou ontem, não, né? Eu já estou aí há mais de 20 anos e é uma luta há muitos anos, né? E a Valquíria explorou isso muito bem. Então, Valquíria, foram vários comentários, eu vou tentar trazer alguns, né? Tem perguntas que não adianta eu fazer para a Valquíria, gente, que ela não vai saber responder, né? Então, eu não vou fazer isso, né? Não vou fazer perguntas que ela não vai poder responder. Mas tem uma pergunta aqui sobre corte no salário, né? Que eu acho que, de repente, pode estar procurando a Secretaria de Educação, né? Para conversar, para saber, né? A nossa convidada aqui tem falado, né? Falou muito bem aqui sobre a questão da saúde mental, então nós vamos nos ater aos comentários que trazem, né, esse questionamento. Então, tem um comentário aqui, eu acho que talvez dê para a gente dialogar um pouco da Raimunda Aparecida, falar de saúde mental e não respeitar o emocional do professor. Eu acho que é uma realidade, né, que a gente tem vivido. Então, talvez você possa falar alguma coisa assim. Ela está assim, falar de saúde mental e não respeitar o emocional do professor? É sobre isso que a gente está falando, né? Quando ela fala assim, não respeitar a saúde mental do professor, de quem que ela está falando? Né? Ela está falando dos alunos que não respeitam o professor, da direção que está cobrando demais os professores, dos próprios colegas que às vezes não entendem, né? Às vezes falta um pouquinho da gente mesmo, de falar, olha, eu não estou dando conta, né? A gente tem essa questão de dar conta de tudo, de fazer tudo, de querer dar conta de tudo e de não pedir ajuda, né? Porque acha que quem pede ajuda é sinal de fraqueza e não é. Né? Quando fala assim de respeitar a saúde mental do professor, é justamente isso que a gente está fazendo, abrindo um espaço de escuta e de conversa para entender, né, o que está faltando. Será que é da direção? Será que é da escola? Será que é da família? Eu sei que muitos professores, né, são cobrados aí pela família de uma forma muito injusta, né, que acha que delegam aos professores a educação, aquela educação que deveria vir de casa, né, delegam aos professores,
meu filho ou minha filha está mal educada, é culpa do professor, é culpa da escola que não ensina. Aí ele deveria estar aprendendo isso na escola. Não, gente. Lá no começo eu coloquei, é necessário uma aldeia inteira para educar uma criança. E é inteira no sentido de todo mundo e de inteira Sim. que a gente precisa estar inteiro ali, né, dedicado a ensinar. Mas a gente também precisa reconhecer as nossas limitações e buscar ajuda quando necessário. A Graziele Rodrigues colocou: difícil manter a saúde mental e física em dia, com tanta desvalorização vindo de todos os lados da aldeia, né? Fazendo referência ao que você colocou. Os nossos limites, quem coloca primeiro é a gente. Né? Se a gente entrar nessa questão assim, eu não faço porque não me valorizam, eu não faço porque eu não tenho tempo, eu não faço porque eu tenho muitas demandas. Se você não cuidar, né? E aí, gente, eu não quero de forma alguma colocar toda a responsabilidade no professor. Não é isso. Aqui a gente está buscando um espaço de escuta e de amenizar e trazer uma vida mais leve. A primeira pessoa que tem que saber dos limites somos nós mesmos. Né? A primeira pessoa que tem que sinalizar não estou bem somos nós mesmos. Ah, mas o aluno conversa, eu estou vendo aqui uma questão, que é o aluno conversa o tempo todo, fala junto com a gente, não respeita o tempo do professor, não consegue ouvir no coletivo, só no individual. E isso, gente, não acontece, não é só agora, não. Acontece, ó. Imagina a gente numa sala de aula, né, sentado, todo mundo enfileirado ali, um olhando para a nuca do outro, por 4, 5 horas, né? E tendo que ouvir e com toda aquela agitação que a gente quer conversar, né? Eu falo a gente como alunos, tá? A gente quer conversar, a gente quer brincar, a gente quer estar ali num ambiente agradável, a gente não quer parar para ouvir o professor. E aí, como que o professor faz para chamar a atenção dos alunos, né? Como que faz para isso? Eu não sou muito adepta desse professor showman, não, tá, gente? Ou, esse professor que vem e faz, acontece, não sei o quê. Eu sei que tem gente que faz isso e dá conta e, ó, parabéns. Mas a maioria dos professores, eles estão ali, né, para falar, para ensinar da forma que eles aprenderam e vai se modificando no processo. Né? Nem todo mundo tem habilidade com a internet, nem todo mundo tem habilidade de chamar a atenção do aluno para si, mas todo mundo tem a habilidade de ouvir, de falar, de fazer o acolhimento. Então, se o aluno está conversando demais e não escuta o professor, já parou para pensar o que esse aluno quer dizer? Né? O que eles estão. Por que está essa agitação toda? Às vezes, é preciso, antes de querer que os alunos sentem e conversem, né? Mudar a estrutura da sala, fazer uma roda de conversa, colocar uma música, nem que seja no celular mesmo, gente, uma música mais calma, chamar os alunos para aquele momento ali de tranquilizar a sala, porque a gente às vezes entra numa sala que já está agitada, a gente com as nossas questões emocionais também agitada, e a gente quer impor uma calma para o aluno que a gente também não tem. Então, organize o externo para que organize o interno, para que tenha um espaço propício para a aprendizagem. Não é uma tarefa fácil, gente. Jamais vou falar aqui que é fácil, mas é possível. Né? Tem professores que só falam. É o modo antigo, né? Cuspe-giz. E são aulas incríveis. Né? E eu não estou comparando um professor com outro, mas é trazer para vocês que às vezes a gente parar, né, para ouvir o aluno, para ver o que é no contexto dele, que está trazendo tanta agitação, às vezes recompensa muito mais do que você ter a ânsia de passar um conteúdo, né, de querer cumprir, eu sei que é importante aquela função ali,
mas respira, né? Se acalme. Só de falar, respira, a gente lembra, né? A gente lembra, respira fundo. E solta. Né? A Franciele trouxe aqui meu entendimento em relação a essa frase que você colocou, a primeira frase que você colocou, fiz a leitura que o professor sozinho só tem uma parcela no êxito, ou não do aluno. Foi isso que ela colocou aqui. E aí, emendo aqui com outro comentário que tem a ver, que é uma pergunta. Valquíria, boa noite. Você não acha que essas questões emocionais têm, de alguma forma, justificado as nossas faltas de qualidade na educação pública? Peraí, as questões emocionais, de alguma forma, justificando as nossas faltas de qualidade na educação pública. Gente, as nossas questões emocionais, elas vão ter um impacto em qualquer trabalho que a gente tiver. Em qualquer trabalho. Né? E às vezes a gente até vê questões aí de pessoas muito ricas, muito famosas, né? Que a gente pensa assim, se eu fosse rico, se eu fosse famoso, minha saúde mental estava ok, porque eu ia poder gastar, que eu poderia viajar, que eu ia poder ter tantos amigos como eu gostaria. E estão pessoas que não estão, né, inteiras, que elas estão machucadas, feridas emocionalmente. Então, não é uma questão, se eu estou entendendo o que ela quis colocar, das faltas, né? Mas é a questão da gente emocionalmente suprir o que a gente precisa, né? Não, é lógico, o dinheiro é bom. Eu também gostaria de ter mais dinheiro. Lógico que eu gostaria de viajar mais vezes, mas eu acho que a gente precisa focar mais nas relações, nos relacionamentos que a gente tem, nos relacionamentos com os nossos pais, nos relacionamentos com os nossos irmãos, nos relacionamentos com a nossa família, com os nossos alunos, com os nossos colegas de trabalho. Se a gente começar a trabalhar o vínculo, né, com os alunos, com os professores, com todo mundo, se a gente começar a trabalhar os relacionamentos, a gente percebe o quanto a nossa vida fica mais leve. Por isso que tem pessoas que não têm, socialmente e financeiramente, a gente olha e fala assim, nossa, mas a pessoa não tem nada e ela é tão feliz. Por quê? Verdade. Qualidades num vínculo. Verdade. Tem alguns comentários, né? Pessoal, foram muitos comentários, muitos desabafos, né? Nós não estamos passando por cima do desabafo de ninguém, né? Mas tem algumas questões que vão além, né? Da gente colocar aqui para a nossa convidada, né? Lembrando que nós estamos aqui com uma convidada. Eu estou tentando aqui buscar alguns comentários, né, de forma que dê para ela dar continuidade ao que ela tem falado, né, do que ela colocou, né. O Bruce colocou: se o óbvio for falado, você é ignorado. O seu esgotamento mental é invisível ao capacho do patrão. Morra, mas com ponto assinado e beta em dia. Estou tentando trazer algumas coisas para, né, a gente poder dialogar sobre a importância da saúde mental no contexto escolar. Né? Esse questionamento do Bruce, né, se a gente levar para qualquer outro ambiente laboral, vai ser o mesmo. Né? Não é uma particularidade da educação. Só que a gente precisa abrir um espaço. E eu acho que, assim, acho não, tenho certeza. O que a pandemia trouxe de bom para a gente foi isso. Que antes a gente escondia as nossas questões de saúde mental. A gente tampava, remendava, fazia de um a tudo para esconder que a gente tinha uma crise de ansiedade, que a gente estava vivendo um processo depressivo, que a gente tinha questões com a nossa família, que a gente tinha questões no ambiente de trabalho. E com a pandemia, com o isolamento social, isso tudo foi para fora, isso tudo transbordou. E aí, né, em parte, tornou-se a gente mais humano.
porque a gente viu que coisas que aconteciam com a gente, que a gente estava ali escondendo, jogando para debaixo do tapete, estava acontecendo com outras pessoas também. Então, o questionamento que o Bruce coloca não é um questionamento individual dele, é questionamento de muitos professores, de muitos trabalhadores. Isso. Gente, o sistema de trabalho, infelizmente, ele não é uma coisa assim que a gente vai falar assim, legal trabalhar, mas quando a gente está focado no que o que dá prazer para a gente, aceitando os nossos limites, né, as nossas fraquezas, respeitando o ambiente, respeitando o outro, acho que tudo isso torna tudo mais leve, né? Como a Luciene colocou antes, eu trabalho no CAPS, eu vejo diariamente coisas, né, transtornos crônicos, pessoas com muita dificuldade. E se alguém de fora olhar, fala assim, nossa, mas é um ambiente tão adoecido, né? Como que você dá conta de trabalhar ali? Eu dou conta, primeiro, porque eu sei que é uma vocação. Desde a sexta série que eu queria ser psicóloga, né? Foi um processo eu chegar até onde eu estou hoje. Eu tive que passar por uma outra faculdade, porque minha família não tinha condição de pagar o curso de psicologia para mim, eu não tinha condição de ir para fora estudar numa faculdade federal. Então, eu precisei me capacitar primeiro com o que eu tinha de recurso, para depois ir buscar os meus sonhos. Às vezes, se a gente bater na tecla do que falta para a gente, é porque eu não tenho um computador, é porque eu não tenho uma internet, é porque isso, é porque aquilo, é porque falta, a gente não faz nada. E aí a gente precisa fazer com o que a gente tem. E saber que, assim, um pouquinho a cada vez, a gente pode ir melhorando. Não estou te ouvindo, tá? O microfone está desligado. A Alcione colocou aqui um comentário que eu estou aqui buscando, que eu acho que também é interessante da gente falar. Deixa eu achar aqui. Ele estava aqui, ele desceu depois do. Aqui, ó. É urgente e necessário que a aldeia escolar se reconstrua como território de cuidado compartilhado. É isso aí, né? É a gente cuidando da gente, cuidando dos nossos pares, dos nossos colegas de trabalho, cuidando dos alunos, os alunos cuidando dos professores, a família contribuindo com cuidado e respeito. Então, é isso que a gente tem que buscar todos os dias, né? Que essa aldeia esteja conectada, né? E buscar não colocar culpa em um ou outro membro da aldeia, né? Todos nós estamos juntos, né? E a gente precisa dialogar. Então, acho que assim, esse foi o primeiro encontro. Ele abre vários questionamentos, várias discordâncias, várias concordâncias. Isso aqui é um espaço aberto para o diálogo. E a gente precisa fazer mais vezes isso. E eu não sei quantas pessoas tem, nem se a maioria são professores, como que está dividido isso aqui. Mas eu acho assim que teria que ser um espaço aberto, não só para a comunidade escolar, ali, professores, educadores, coordenação, mas também chamar a família para participar, né? Eu acho que a gente precisa ouvir o que a família também tem a dizer. Quais são as limitações dessa família? Porque, assim, gente, tudo que a gente vivencia na escola, todas as dificuldades que a gente está vivendo, a família também está vivendo. E se a gente ficar culpando uns aos outros, a gente não vai para lugar nenhum. A gente tem que pensar assim, o que a gente pode fazer para melhorar o que a gente tem hoje. Né? Tá faltando diálogo? Então vamos dialogar, vamos juntar aqui e falar, olha, a gente está caminhando para o mesmo lugar. Por que a gente está aí brigando, puxando para um lado, outro puxando para o outro? Vamos olhar para o mesmo caminho, para o mesmo horizonte e seguir juntos.
Isso. A Sara colocou também, Gi, pode colocar aí na tela. Ela fez um comentário interessante, né? Você colocou e tirou, Gi? Pode colocar. Ainda acho que a relação humana nos adoece muito mais que o trabalho, né? Sim, Tem isso também, né? O sim. nosso trabalho como professor é relação humana o tempo todo, né, Valquíria? Sim, quando eu falei lá do meu exemplo, né, recém-formada, que eu fui para uma escola e assim, lógico, recém-formado tem medo de enfrentar a sala de aula. E aquilo ali não foi o meu grande desafio. O meu grande desafio e o que me entristeceu foi não ser acolhida pelos meus colegas de trabalho, foi ser criticada pelos meus colegas de trabalho, né? Não foram os alunos que estavam me criticando, foram os meus próprios colegas que provavelmente passaram pelas mesmas dificuldades que eu passei, né? É ser invisível no lugar que eu tinha direito de pertencer. Eu estava ali, mas eu não era vista. Então, da mesma forma, eu não estou culpando eles, não, tá, gente? Porque, assim, da mesma forma que eles fizeram comigo, eu acho que fizeram com eles. E se eu tivesse continuado lá na escola, provavelmente eu faria isso com outros professores se eu não tomasse cuidado, né? Se eu não rompesse com essa lógica. Então, assim, a gente pode até repetir um padrão, desde que a gente não conheça. Mas a partir do momento que a gente conhece o padrão, a gente tem a liberdade de escolha. Por isso que é tão importante o autoconhecimento. Verdade. A Ana Carolina, né, colocou, alguém realmente já comentou. Eu vi também esse comentário, mas são muitos, tá, pessoal? Não é que a gente está deixando de falar, mas é porque são muitos e aí a gente tem que ir tentando equilibrar aqui. Alguém realmente já comentou, mas seria muito necessário um psicólogo na escola para os servidores. Essa é uma luta nossa. Nós concordamos plenamente com isso, né? Valquíria, a gente já conversou sobre É, isso. existe aí a diretriz, né, que instituiu aí um professor, ó, um psicólogo e um assistente social nas escolas. Mas, infelizmente, né, a realidade ainda está muito fora do que está na lei, né? Às vezes também, gente, é uma sobrecarga muito grande para os psicólogos, que às vezes coloca aí um psicólogo para cuidar de 10 escolas, né? Então, Nós gente, estávamos nessa realidade. A nossa psicóloga, né, pediu exoneração, porque ela, né, outras oportunidades, ela estava tentando fazer um trabalho, mas é muito difícil. uhum. Mas se a gente abrir, né, eu sei que o psicólogo, né, eu vou ter que defender a minha profissão aqui também, né? A Claro, gente estuda para isso, a gente estuda para acolher, para mostrar ferramentas, mas a escuta, o acolhimento, todo mundo pode fazer. E é por isso que eu sempre verdade. falo, né? A gente tem que voltar a ser humanos praticantes, né? Não precisa de um psicólogo para cada servidor, né? Se a gente começar a trabalhar os vínculos, a amizade, o companheirismo, né? As relações humanas entre nós mesmos, né? Isso daí já vai dar um grande alívio, um grande avanço. E é lógico, tem casos que são graves e persistentes, e aí sim vai precisar de um profissional especializado. Às vezes não é só psicólogo, às vezes vai precisar de um psiquiatra também, às vezes vai Também, precisar de uma medicação. A medicação, gente, sempre como último recurso, mas como um recurso disponível também. Que às vezes a gente cai na falácia, né, de falar assim, mas eu não quero tomar remédio, mas, gente, se você quebrar o pé, você não vai precisar de um gesso e uma muleta? Então, ok. Se você tiver um problema de diabetes lá e precisar de tomar insulina para a vida toda, você não vai tomar? Então, se você tiver uma questão de saúde mental e que precisa tomar medicação e que precisa tomar medicação a vida toda, o que, que você escolhe? Né? Ter uma vida plena, satisfatória ou ficar apresentando aí para uma sociedade, ai, mas eu não tomo remédio. Ah, é, mas eu não faço terapia. Ah, mas psicólogo é coisa para doido. Então a gente precisa
né, Verdade. lembrar que somos humanos. Isso. O Danival comentou: precisamos de autoconhecimento para melhorar a saúde mental. Os alunos também estão adoecidos, né? As famílias, a gente tem realmente a sociedade, né, Valquíria? Então, os alunos estão sim adoecidos, porque os pais estão adoecidos, porque os professores estão adoecidos. E por mais que a gente ache assim que o aluno às vezes traz a responsabilidade do adoecimento do professor, na verdade, deveria ser o contrário, né? As crianças, os alunos, os adolescentes, eles estão ali em processo de formação. A gente tem mais experiência, né? A gente tem mais condições de ajudar na saúde mental deles do que eles ajudar na nossa. Não que possa se inverter, mas a gente tem mais condição. Então, né, a gente serve de exemplo e de ponto de equilíbrio. Ok. Tem um comentário da professora Silvia, acho que aqui ela, antes dela iniciar as aulas, ela colocou: eu converso com os meus alunos todos os dias antes de iniciar a aula. É um momento de escuta e também de reflexão. Falo para eles sobre os desafios que já enfrentei na vida. Gente, é tão importante isso. Parabéns, viu, Silvia? Parabéns pela sua iniciativa. É tão importante isso, porque às vezes a gente chega tarefada e quer que o aluno sente, quer que o aluno escute, mas a gente não para escutá-los, né? É lógico que a gente não vai tomar uma aula toda, mas se for preciso, né? Porque às vezes a regra, a exceção foge à regra, né? Então, às vezes é preciso sim. Às vezes está acontecendo uma coisa lá na sociedade, no bairro onde ele mora, na família onde ele mora, alguma coisa que é necessária aquela escuta coletiva, aquela escuta acolhedora. Né? Quando a Silvia fala assim, eu converso com meus alunos todos os dias antes de iniciar a aula, é entender que eles são pessoas com vontades, com desejos e com a ânsia de viver. Então, explicar para eles, olha, a gente vai ficar aqui juntos por um tempo, né? Eu vou passar um conteúdo que é importante para vocês, mas eu não estou querendo anular o que vocês sentem, né? Porque para a gente também é difícil, né? Entrar numa sala de aula como aluno, sentar e ficar ali prestando atenção. Né? Hoje em dia eu estava vendo assim, como que é difícil para a gente parar e desligar disso aqui, ó. É o tempo todo. Então, assim, essa escuta diariamente, né? 3 minutinhos, 5 minutinhos é importante. Às vezes, para acalmar a sala, precisa sim colocar uma música, né? Trabalhar de outras formas. Às vezes está vendo que ali na sala de aula está muito quente, está difícil de concentração. Já pensou em sair da sala, usar um outro espaço, fazer uma outra aula? Tudo, lógico, dentro da limitação, tá, gente? Eu não estou colocando aqui regra para ninguém, porque não tem uma receita pronta, né? A gente está num processo de aprendizado aí, não só dos alunos, mas da gente como pessoas e como professores e como educadores e como responsáveis por um mundo melhor. A Ana Carolina, ela comentou: não é fácil, mas é possível trabalhar a empatia com o próximo, né? Isso aí. Uhum. Ela tinha colocado também um comentário que eu estava até. É necessário mais empatia em todos os aspectos e em relação a todos os envolvidos na educação. Né? Eu entendo esse comentário dela, inclusive, com os outros profissionais. Inclusive, gente, essa live a gente divulgou amplamente ela, todos os profissionais da educação poderiam estar aqui assistindo, tá? Eu vi alguém comentando sobre monitores, né? É uma live aberta para todo mundo, né? O nosso canal aqui, as nossas lives é aberta para todos. Quem quiser entrar, que é profissional da educação e quiser assistir, quiser contribuir, né? A ideia é essa mesmo, tá? É um diálogo mesmo. Então, ela colocou: não é fácil, mas é possível trabalhar a empatia com o próximo. Isso mesmo.
Basta a gente mudar a nossa atitude e querer, né, acolher, né? A empatia é muito mais da questão de acolher, assim. Não essa empatia aí que é utilizada, né, amplamente difundida e se coloque no lugar do outro. Não é bem isso, né? Não é bem isso, né? A gente não consegue se colocar no lugar do outro, porque o lugar do outro é o lugar do outro. Mas a gente precisa respeitar o lugar do outro, a fala do outro, a visão do outro, ainda que a gente não concorde com ela. Isso Né? Ainda mesmo. que a gente não faça parte dos nossos valores, a gente precisa respeitar. Agora, tem meios para a gente dialogar e conversar e expor também o que a gente sente, sempre de uma forma harmoniosa. Aqui a Helenice, né, colocou: não adianta nos medicar, fazer terapia e trabalhar em um ambiente que só nos suga e chega a ser insalubre. É chover no molhado. Precisamos urgentemente tornar nosso ambiente de trabalho saudável. E, inclusive, Valquíria, que eu queria fazer uma parte, porque é meu objeto de pesquisa, o clima escolar. E a gente tem uma pesquisa que foi feita até nos Estados Unidos pelo o autor, o sobrenome dele é Tapa, eu não vou lembrar o nome dele. E ele coloca justamente, lá nos Estados Unidos, eles criaram um Conselho Nacional do Clima Escolar, porque percebeu-se que como é importante esse clima saudável, né? Tanto para o aprendizado quanto para o professor, para todo mundo, né? Então, e aí a gente sabe, né? Não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, né? A Sara colocou aqui, ó, como pedagoga, a gente acolhe, escuta e tenta ajudar alunos e professores. É isso, né? Essa, vamos dizer assim, essa rede na escola sendo criada de apoio, né? Eu acredito que isso pode ajudar muito, né? E na minha pesquisa eu tenho visto muitos autores defendendo isso, mostrando, né? Inclusive com pesquisas em escolas que são na periferia, com vulnerabilidade muito grande, né? Que vem nessa situação, né, de um clima escolar, apesar de toda a situação, de ter que cumprir currículo, de ter que ter toda essa burocracia que a gente sabe que vai além da gente, né, o sistema que a gente está inserido, a gente precisa dialogar sobre isso, né? Ô, Luciene, como eu disse, né, as questões da escola, elas parece que agora está pior, mas na verdade essas questões elas já existiam. Sim. E existiam há muito tempo. Eu lembro que quando eu sempre estudei, assim, tirando a faculdade de psicologia que eu paguei, toda a minha vida acadêmica foi em escola pública. E eu estudei numa escola, né, numa escola que eu tenho o maior carinho de ter estudado, que é a escola Professora Juventina Drummond, aqui em Ouro Preto. É de um bairro de periferia, é uma escola que atende, né, grande parte aí de pessoas em condições sociais desfavorecidas. Mas a qualidade de ensino, isso na época lá que eu estudava, sabe? Era uma das melhores. E por que que era melhor? Passava pelas mesmas dificuldades. Naquele tempo também tinha indicadores, tinha um negócio lá que eu não sei como que chama, tá, gente? Vocês me desculpem. Mas tinha um negócio que o governo, a prefeitura, não sei, mandava uns professores de fora, vinha aplicar uns negócios de matemática, sabe? E assim, vinha gente de fora e os professores recebiam, e a gente sempre estava tirando boas notas ali, notas altas mesmo, né? Eu sei que não é isso que conta, assim, tecnicamente, para a gente falar da questão de saúde mental, mas isso também tem a ver. Por que que a gente tirava? Por que que a gente tinha uma qualidade de ensino boa? Apesar de ser uma escola de periferia, apesar da gente, muitos alunos tá ali na escola apenas para se alimentar. Por que que era diferente? Porque a gente tinha um time de professores, né, acolhedores.
eram professores, na grande maioria, eu sei que isso não é a realidade de hoje de todas as escolas, mas era uma realidade de professores da comunidade, né? Pessoas que saíram para estudar, estudou, formou e resolveram dar aula ali. Então, a escola era, sim, parte da família. E, assim, quando a gente tinha avaliações de outras escolas, comparação, essas coisas, era uma das escolas mais bem conceituadas, num ambiente que eles falassem, escola de periferia, maioria, né, questões financeiras desprovidas, e tinha qualidade de vida. Por quê? Aqueles professores entregavam o melhor deles, com vínculo, com afeto, com carinho e com acolhimento. E tem uma frase que eu gosto muito de falar, sabe? Se tá ruim, a gente tem que pensar assim, como eu posso melhorar? Como eu posso mudar essa realidade aqui? Né? O que eu posso fazer para mudar um pouquinho que seja, ou a minha vida, ou a qualidade de vida, ou do meu aluno, ou daquele aluno que está ali, parou para me ouvir. Eu tenho 40 alunos, mas só um me escuta. Então, como eu posso mudar essa realidade? Como eu posso melhorar? E se tá bom, gente, se você é uma professora que consegue domínio da turma, que consegue passar todo o conteúdo, que consegue fazer todas as questões burocráticas que a educação exige, que ótimo, parabéns. Mas pensa, como que você pode melhorar? Como que você pode transmitir isso e influenciar os seus colegas e ajudar os seus colegas para que a escola também, né, seja um ambiente agradável para você e para os outros, né? Que a gente não vive numa bolha, a gente não vive no individual, a gente vive e é feliz no coletivo. É verdade, eu acredito muito nisso também, essa questão, a gente tem que ter esse olhar, a gente não vive numa bolha, né? O Danival tinha feito um comentário, Gi, volta nele para mim, que aí depois a gente fala desse de Sara, que ele fala, não, é o Danival, não, é a Janaína, que tinha feito um comentário sobre a grade curricular, você tinha colocado antes desse da... Deixa eu ver se eu volto nele aqui, só para a gente fazer um comentário sobre isso também. É importante esse olhar a isso, por uma grade curricular mais enxuta e o lado humano mais visto. Isso é urgência, pensando na nova geração. É uma discussão, inclusive, do fórum que está tendo sobre saúde, seminário que está tendo sobre saúde mental do Instituto Casagrande, fez um esquenta e foi até um diálogo do Renato Casagrande falando justamente disso, desse olhar que tem que ter para essa escola, né, que tem que ter essa inovação. Nós concordamos muito sobre isso, né? Essa grade curricular realmente ela precisa ter um outro olhar. A gente percebe que outras partes, vamos dizer assim, da saúde, assistência social, deu uma certa evoluída, mesmo que seja pequenininha, e nós ainda ficamos muito, né, burocráticos, muito ainda dentro de caixinhas, né? Que eu acho também, a gente concorda demais com essa luta, viu? Acho que é algo que a gente tem que dialogar muito, acho que nós, professores que estamos aqui na base, temos que ter essa discussão aí sobre toda essa questão. Ela colocou também sobre a questão mais abaixo, né? Sobre a questão dos... hoje não mais funciona o presídio, né, da sala por 4 horas e meia, que foi justamente o que Valquíria falou, né? Mudar a dinâmica escolar, o sistema precisa rever essas questões, super... a gente concorda muito com isso, né? A gente está inserido no sistema, a gente, de certa maneira, fica engessado, não consegue muito movimento, mas o que é possível a gente vai tentando e vai discutindo, porque uma hora a coisa chega lá, né, Valquíria? Isso mesmo. Ô, Luciane, você dirige? Dirijo. Dirige? Então, Dirijo. às vezes eu coloco o carro nos lugares apertadíssimos, sabe? Horríveis. Porque eu morava em São Paulo, então eu não podia me dar o luxo de ficar procurando vagas maiores, mais espaço, mais fácil de estacionar. Eu tinha que estacionar no lugar onde eu encontrava. E às vezes era aquela vaga assim, ó, apertadinha, apertadinha. Não importava quantas manobras eram necessárias. Eu fazia e ainda faço, né, as manobras que forem necessárias para poder estacionar. E eu acho que isso é um pouco assim do que eu espero da educação para o futuro.
Não importa quantas pequenas manobrinhas que você vai fazer no seu dia a dia para ter uma escola de qualidade. Mas é importante que faça as manobras pequenininha. Mexe para cá, mexe para lá, põe a sala em círculo, leva para a quadra, leva para uma praça, traz uma música para passar o conteúdo. Eu acho que o futuro da educação, e isso daí é um desejo também meu, né? É que o professor seja um professor consultor, que vai facilitar o processo. E não aquele professor que tem que depositar ali, abre a cabeça do aluno e joga tudo lá. Né? Não existe. Isso. Eu acho que a gente, né, eu acredito nessa educação, mas para isso chegar, a gente vai ter que fazer vários pequenos movimentos, mas a gente não pode parar e nem desistir e ficar procurando o caminho mais fácil, a vaga melhor. Eu acho que eu vivo isso direto, porque o meu carro ele tem o porta-mala sedã, né? Ele é sedã, e eu vivo fazendo essas manobrinhas para caber. É bem isso mesmo, eu concordo muito com você. Deixa eu ver, acho que dá mais um comentário, né? Acho que dá para a gente falar de mais um. A Elisângela colocou: devido à sobrecarga de trabalho e à falta de apoio. Não, ficou meio assim. A receita me parece simples. Trabalhamos com seres humanos e não números. Hoje importa mais quantidade que qualidade. Realmente, infelizmente, Valquíria, a gente vive isso mesmo, né? Vou falar aqui como técnica da Secretaria de Educação, que estou, né? Sou professora, mas estou, né? A gente tem essa situação, gente. Infelizmente, o sistema nos cobra, né? Nós não somos sistema próprio, então nós não temos como falar, né? Nós vamos seguir essa diretriz, vai ser esse currículo, vai ser assim, vai ser. Não, a gente tem que seguir, né, o que é passado para a gente, e não aqui para poder minimizar nada disso que vocês estão colocando, porque a gente sabe que não é fácil, porque eu também, ano passado, estava aí, sei muito bem de toda a situação, antes da pandemia também já estava em sala de aula, sei, né, que a gente, antes da pandemia, a gente tinha, ainda não tinha o currículo referência de Minas, né, que a gente foi homologado, ia ser implantado, veio a pandemia. Né? Então, a gente teve toda essa situação. Mas a gente já tinha todas as situações, né, que os professores colocaram aqui. É com muito respeito, viu, gente, que a gente acolhe todos os comentários que foram colocados aqui. Nós não estamos aqui passando juízo de valor, né, Valquíria? Estamos apenas tentando um diálogo com vocês, né? Então, é isso mesmo. Infelizmente, hoje, a gente vê essa situação, Helenice, de quantidade, né? Então, a gente precisa repensar, sim, muita coisa, né, Valquíria? Sim, mas as grandes mudanças, elas são feitas. E a gente sinalizando todos os dias. No dia 18 de maio, a gente estava, né, a gente da saúde mental, a gente estava comemorando, né, e chamando a atenção da sociedade para a luta antimanicomial. Né, que é o fim dos manicômios, que antigamente eram depósitos de pessoas. E não pessoas só com alguma questão de saúde mental, mas tudo aquilo que a sociedade não queria eram colocados nos manicômios como se fossem presídios perpétuos. Né? Se não existe prisão perpétua no Brasil, se a gente acredita nisso, eu vou falar que existe sim. Até acabar com os manicômios judiciais, ainda existem pessoas que estão presas sem saber por quanto tempo vão ficar. Mas por que eu estou trazendo essa questão da luta antimanicomial? Que foi necessário um movimento para acabar com os manicômios. Então, vai ser necessário um movimento para acabar com essa questão dos números e focar na qualidade. Lógico, não vai ser de um dia para outro. A luta é todos os dias. Então, é todos os dias você sinalizando. Esses números, eles não refletem a realidade da escola. O que reflete a realidade da escola é a qualidade de vida e bem-estar de todo mundo que está inserido no sistema educacional.
tanto faz professores, alunos, professores, servidores, de forma geral. Sim, verdade. Eu até gosto muito de ler, né? Eu não sei se você já leu esse livro, que é do Byung-Chul Han, né? Byung-Chul Han, acho que é isso. Ele é coreano, não sei muito bem pronunciar o nome dele, não. Mas é um filósofo, né, que fala da sociedade do cansaço. É um livro assim que eu li e fiquei, eu li já 2 vezes e fiquei pensando, assim, refletindo muito o que a gente vive e tem muito a ver, né, para quem gosta aí de história, de filosofia, né, dessa parte. É um livro que fala muito do que a gente está vivendo, não só na educação, mas em todos os espaços da sociedade, né? Nós estamos vivendo aí essa sociedade que, infelizmente, né, a depressão, a ansiedade, todas essas situações de adoecimento mental vêm sendo cada vez maior, né? E que a gente precisa, sim, desse diálogo aqui que estamos tendo, né? Nosso tempo está acabando, pessoal. Tem uma lista de presença. Gisele, se você puder colocar aí no chat novamente para o pessoal, para quem não assinou. Essa lista de presença depois nós vamos encaminhar para as escolas, tá bom? Então, assinem a lista de presença. Aí a Gisele acabou de colocar novamente, tá? E a gente agradece muito, Valquíria, muito mesmo, né? A Valquíria está aqui, gente, como convidada, né? Ela de todo coração aceitou. Infelizmente, nós tivemos um imprevisto na primeira data, mas nada que atrapalhasse, né? E aí, hoje, ela está aqui com a gente, né? Agradecer muito, viu, Valquíria? A sua parceria, a sua paciência com a gente, de ficar lá. Eu que agradeço o espaço, né? Agradeço a oportunidade, agradeço a cada uma das pessoas que pararam, né? Eu sei que tem lista de presença, alguma coisa assim, mas que parou numa segunda-feira à noite para me ouvir e para tentar esse mundo melhor, né? Com qualidade de vida que tanto sonhamos. Então, assim, de coração, né? Mando um beijo aí para todo mundo. E muito obrigada pela paciência. E se eu não respondi alguma coisa, gente, se ficou alguma coisa em aberto, ou se quiser fazer um desabafo, pode entrar lá no meu Instagram, tá? @psicóloga Valquíria Felipe. Pode deixar lá inbox, pode mandar as perguntas e o questionamento para mim. Eu terei um grande prazer em responder todas as perguntas, tá? E mais uma vez, muito obrigada, viu, Luciene, pelo espaço e pela oportunidade. Nós que agradecemos você compartilhar um pouquinho do seu conhecimento com a gente, né? Com a sua experiência. É uma experiência que a gente admira muito, né? Porque é um trabalho que a gente sabe, a saúde, né, emocional, a saúde mental na cidade é muito importante, viu? O papel de vocês. Então, a gente agradece muito. E a Secretaria de Educação agradece a cada um de vocês, né? A gente está disponível. Gratidão. Adoro essa palavra. Adoro. É isso. Também gosto. Nós somos gratos, né? Eu todos os dias eu agradeço, gente. Eu agradeço a cama que eu tenho, a casa que eu tenho, sabe? A vida vai dando a gente essa oportunidade da gente entender, né, Valquíria? Mas eu agradeço muito vocês, viu? Gratidão mesmo. E até a próxima. Não vai faltar oportunidade, Valquíria, para nós te convidar de novo, tá bom? Tá. Para nós estarmos Obrigada. aqui novamente. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. E para quem acredita, fiquem com Deus. Fique com Deus.